mundo digital já é mais importante para a vida profissional do que o mundo físico. Parou pra pensar nisso? Ó, pá, mind blown, tô ligado. Gente, por isso é cada vez maior a importância de ambientes digitais seguros. Mas será que isso é possível de fato? Ou os cybercriminosos estarão para sempre em todos os lugares? Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje a gente vai conversar sobre o atual momento da segurança digital e conhecer o Clean Room, uma solução inovadora da Commvault, é assim que se fala, vai aprendendo, hein? Que pode ser uma grande aliada das empresas nessa guerra digital que acontece diariamente sem nos darmos conta, viu? Tá rolando uma guerra aí. Pois é, fique esperto. Quem vai conversar com a gente hoje é o Luiz Piscinati, que é executivo de contas da Commvault. Já foi entrevistado aqui, a gente já bateu um papo falando sobre segurança em nuvem, a gente falou do Metallic, né? Isso aí. E volta hoje para mostrar novas soluções. Afinal de contas, se os criminosos não descansam, nós também não podemos parar de criar novas proteções. Essa frase eu tinha que colocar num filme da Marvel, não é verdade? Luiz, seja muito bem-vindo de volta. Obrigado, Alberto. Eu agradeço aí do tempo. É sempre muito importante a gente poder compartilhar aqui conhecimento com todos. Legal, bora. E o programa de hoje é oferecido em parceria com a Commvault. E agora tá aparecendo um QR Code maravilhoso aqui na tela que você pode apontar o seu celular. Ai, Alberto, eu tô vendo pelo celular. Calma, tem link, gente. Você pode descer depois, mas depois, agora não. Termina de ver o programa, depois você clica lá, ou se você estiver vendo pelo computador, aponta o seu celular pro QR Code. Você vai ser direcionado para uma landing page e aí você pode pedir cotação da solução. Porque assim, a gente mostra o produto e já te entrega com desconto. Se chorar, hã? Não? Fernandão, viu? Eu gosto assim, viu? Eu vou apertando aqui, quem sabe a gente consegue alguma coisa. Mas bora! Gente, vamos logo pra esse papo que tem muita coisa legal que eu quero perguntar. Vocês sabem que eu tô aqui, eu sou curioso e eu aproveito os podcasts pra tirar minhas dúvidas do mundo digital. Luizão, me conta, cara, como é que tá o cenário atual de segurança digital? Dá um overview pra gente entender sobre o que a gente vai falar e o que tá acontecendo hoje. Isso é assim, é uma preocupação, eu acho que de todas as indústrias, né? De todos os negócios, é a preocupação com a segurança digital. Uhum. Né? A gente vê todos os dias notícias de ataques, né? Ataques de ransomware, ataques de criptografia, né? Invasão, roubo de dados, né? Então, como isso se transformou num negócio, né? Uhum. Todas as empresas hoje estão preocupadas com isso. Né? É difícil a gente participar de uma reunião onde esse assunto não apareça. Né? Então, assim, precisa sim pensar nisso, né? Porque até se for fazer um paralelo histórico, né? Acho que a gente até comentou isso no outro podcast, né? Por que a quantidade de ataques cresceu tanto nos últimos anos? Né? Que os atacantes fizeram disso um negócio. Né? Eles descobriram que a informação é importante para o dono. Né? Se ele tira do dono o acesso à informação, isso vale dinheiro. Né? E aí já não importa mais qual é a informação e qual é o dono. Né? Uhum. Porque os ataques anticibernéticos eles estavam voltados para o conteúdo. O atacante estava atrás... né, da planta do avião da Embraer, estava atrás da fórmula da Coca-Cola, né, estava atrás do conteúdo. E isso mudou. Ele falou, não preciso nem saber o que é. Se eu tirar esse excesso do dono, isso vale dinheiro. Né? Caraca, que Olha mudança que coisa, né? de pensamento dos caras, né? Isso é verdade. Desculpa te interromper, porque Não, mas isso pra mim fez todo sentido, cara. É isso que fez o mercado, né, dos cybercriminosos crescer exponencialmente nos últimos 10 anos. Isso é muito doido, né? Porque às vezes a gente pode parar pra pensar, eu como dono de uma empresa, né? Não, mas o meu negócio, eu vendo fertilizante. Não, nem fertilizante é um péssimo exemplo, porque é super controlado que pode fazer bomba, viu? Não compre fertilizante, você não precisa disso. Mas sei lá, eu vendo ração pra cachorro. Quem tá preocupado com a ração pro cachorro? Exatamente. Mas é isso, olha, né? Olha aí onde aconteceu a virada do jogo aí, né? A informação é importante para o dono. Se eu tirar o acesso, né, dele dessa informação, seja por meio de criptografia, de indisponibilidade, né, diversos ataques aí que acontecem, né? Isso vale dinheiro, eu consigo, né, extorquir essa empresa, essa pessoa física também acontece, né, com nós usuários. Né? Caramba. E assim, a gente já... Não é recente esse papo, né? Já faz tempo que a gente sabe dos cybercriminosos, né? Que as empresas estão expostas e tal. E ainda assim, mesmo falando sobre isso, os crimes têm aumentado? Tem aumentado, porque, né, de novo, a superfície, né, de ataque expandiu, então todas as indústrias agora são alvo. E como virou um negócio, tem mais criminosos participando desse negócio. Caramba. E a questão de regulação também, né, porque um dos ataques bem comuns, né, é o famoso ransomware,
Os atacantes têm acesso à empresa, eles indisponibilizam a informação, criptografam a informação, né? E a empresa precisa ter alguma forma de recuperar, né? Isso vem a partir das tecnologias que a gente pode ajudar, né? Cópias de segurança, sites remotos, né? Agora, se a empresa não tem como recuperar, ela quase que fica obrigada, né, como única opção, a pagar esse resgate, né, para conseguir acesso à informação de volta, né? Agora, o que tem acontecido nos Estados Unidos já é lei, né? É proibido pagar o resgate. Ah, é? Então, se você pagar o resgate, você está infringindo a lei, porque isso é financiamento, né, de terrorismo, né? Então, as empresas lá já deixam de ter essa opção. Então, pagar para o resgate não é mais uma opção. Nossa, né? Que sacada boa. Então, tem que fazer investimento aí no antes, né? Ah, sim. Mas, nossa, essa é uma sacada boa. Nunca tinha pensado nisso. Proibir de pagar o resgate, acabou. Tá proibido de pagar o resgate. Então, é crime pagar o resgate. E aí o cara fala, pô, agora então eu tenho que me defender, porque senão eu tô lascado. Tem que ser antes, né? Porque se for depois... E aí, deixa eu te perguntar, por exemplo, quando tem cenários de guerra, como que a gente tá vivendo hoje no mundo, né? A gente tá vivendo uma nova escalada de guerra, Oriente Médio, enfim, né? Em vários lugares, quase uma nova Guerra Fria surgindo aí com os países do Oriente versus Estados Unidos e tal, e agora envolvendo empresas de tecnologia. Quando tem esse tipo de cenário geopolítico, isso influencia de alguma forma no mundo de segurança digital? Eu acho que talvez influencie por conta dos ataques, né? Uma parte das motivações de ataques são geopolíticas, né? A gente mencionou aqui os ataques simplesmente por fins financeiros, né? Onde o atacante quer só um benefício próprio, mas existem ataques também no conteúdo, existe ataque geopolítico, né? Então, parte dos ataques também tem esse tipo de motivação, sem dúvida. Nossa, então às vezes eu tenho uma empresa, sei lá, né? Tudo pode acontecer. Eu tenho uma empresa que trabalha com empresas russas ou americanas, e aí às vezes um país pode estar incentivando a atacar as empresas do outro país, e até isso... É mais uma variável aí na questão de possibilidade de ataque. Né? Gente, isso é surreal. É melhor que filme. É melhor que filme. A gente ficava fazendo comparação com filme, é melhor que filme, né? E quais são as tendências atuais de cybercrimes e como a Commvault está se adaptando a elas? Porque vocês que trabalham com segurança, vocês têm que estar muito ligados no que está acontecendo, né? Não, sem dúvida. Então, a estratégia, né, é você tratar o assunto em várias etapas, né? No antes, durante e depois de um ataque. Né? Então, tem muita coisa que você tem que fazer antes, em termos de preparação, né? Tem coisas que dá para fazer durante, ou seja, você melhorar a detecção de ataques em andamento, né? E você tem que estar preparado para o depois, né? Que é caso tudo isso daí der errado e você precise lançar mão da recuperação. Né? Então é importante expandir essa estratégia, né? Para cobrir todos esses pontos, né? E aí construir de uma forma adequada o plano de recuperação. Né? É importantíssimo você ter um plano de recuperação de ataque contra um ataque cibernético. Né? Aonde eu vou recuperar, como eu vou recuperar, né? A partir de quais as aplicações, sequências de aplicações. Né? Então construir isso, né? E implementar isso antes do ataque. Na eventualidade de ele acontecer e o atacante for bem sucedido, você tem que lançar mão do seu plano de recuperação. Entendi. E, nossa, e eu tava pensando aqui, eu fui ligando a cabeça com um monte de coisa, gente. Eu acho muito legal isso. Porque, vamos lá. A gente tava falando, por exemplo, o cara atacou e aí você não pode pagar o resgate, né? Tá proibido. Existe a possibilidade do Brasil adotar essa ideia também? Deve se tornar uma tendência mundial? Não sei se já é lei aqui nacional, não, essa questão. Eu sei que nos Estados Unidos, sim, já tá valendo, né? Mas independente disso, se essa for a única opção, já é muito arriscado. Né? Sim. Você tem que ter um formato de você se recuperar sem depender dessa opção. Né? Então, investir o dinheiro na prevenção, nesse caso, né, acho que seria o mais inteligente adequado, vai fazer e você vai ficar menos exposto, né? Exatamente. E aí vamos falar, que você veio aqui falar, a gente tem muita coisa para bater papo ainda hoje, mas a gente já tá entrando e chegando muito perto disso. Clean Room, né? Fala sobre o Clean Room da Commvault. Mas você falou que tá tudo Commvault bem. ou Commvault? Pode ser. Tá tudo certo, mas é bom que a gente vai repetindo, assim o pessoal vai ouvindo, entendeu? Vai ficando assim, tipo... Vai marcando. Tipo o Jequiti do Silvio Como Santos. que era mesmo? Como que era mesmo? Como que era mesmo? Como que funciona essa solução, o Clean Room da Commvault? Claro. Porque como é que a gente então, né, explicamos aí como é que a gente, né, o que precisa ser feito. Agora como é que faz, né? Em termos de estratégia, o que a gente recomenda, né? Que os clientes tenham uma cópia isolada
daqueles, né, para simplificar aí, vamos chamar uma cópia isolada do backup, né? Então, além de ter aquela cópia on-site que está lá para uma eventualidade de recuperação rápida, se aquele site for comprometido e foi atacado, você precisa ter uma cópia disso daí fora, né? Então aí entra os conceitos de imutabilidade, entra um conceito chamado air gap, né? Que é você ter essa cópia isolada em um outro site, né? Então a Commvault há 4 anos já ela oferece para os clientes a possibilidade de armazenar essa cópia externa. Senhor cliente, a gente recomenda que tenha uma cópia fora do site. Quer colocar aqui na nossa nuvem? Né? Então quando a gente lançou o Metallic lá atrás, a gente já tinha essa oferta, né, dessa guarda externa. Então os clientes que decidem enviar a cópia secundária para a nuvem, podem enviar isso para a nuvem da Commvault, né? E já tem muitos clientes fazendo isso. E o que a gente fez recente com esse lançamento do Clean Room? A gente viu que os clientes têm muita dificuldade em fazer esses testes de recuperação. Né? Como é que eu faço para recuperar o meu ambiente de backup caso ele tenha sido comprometido? Né? Então o Clean Room é justamente essa oferta. A gente faz para o cliente. Né? A gente já tem a cópia do dado do cliente, a gente tem acesso à nuvem, a gente reinstala, né, a aplicação, aplica o catálogo do cliente, né, que é o que a gente chama, e conecta ele com os dados dele que já estavam armazenados na nossa nuvem. Então, todo esse processo a gente faz como serviço dentro da nossa nuvem e aí fica disponível para o cliente começar uma restauração. Ah, que legal. Então, tipo, ficou sem acesso aos dados dele e aí é muito perigoso, né? Porque pode ser... Isso a gente até bateu um papo já quando a gente conversou, né? E como garantir... Vocês testam e validam que tá limpo isso? Porque o Clean Room, tá, é o quarto limpo, né? Mas e se já tiver infectado? Como funciona? Isso é bem interessante mesmo, né? Porque o conceito do Clean Room, né, é justamente você começar com a infraestrutura, né, sabidamente limpa. Sim. Né? Porque a gente começa um servidor novo e aplica apenas a questão de configuração dos clientes. Né? E aí começa a recuperação dos backups. Né? Aí, eventualmente, esses backups podem estar infectados. Por isso a importância de você ter mais de uma cópia, né? A famosa retenção. Né? A gente consegue também, né? A gente tem ferramenta dentro do Commvault para fazer scan desses backups. Né? Você pode validar se está com algum comprometimento dentro desses backups que estão lá protegidos. Né? Mas a importância de ter múltiplas cópias é justamente por aí. Né? Se essa cópia não está boa, você tenta uma cópia anterior. Né? E o legal é que vocês fazem esse teste antes do cara ser atacado, né? A ideia justamente é fazer antes, né? Cara, até eu nem sou muito um cara de futebol, né? Mas sei que muita gente aí gosta de futebol, né? E a gente sempre faz essa pergunta, essa provocação, né? Será que precisa treinar pênalti? O jogador precisa treinar pênalti, né? Ou vai deixar para fazer na final hora, do campeonato, com todo mundo olhando, não é isso? Né? Então, o disaster recovery é a mesma coisa, né? Quantas vezes, aí volta aqui a provocação, né? Para dentro de casa, né? Quem é chefe aí, ó, quem é chefe é para ter a ideia, certo? Quem não é chefe, faça o chefe ter a ideia. De testar esse plano, testar esse ambiente. Se o meu servidor de backup hoje, qualquer marca, tá? Se ele ficar completamente indisponível, perdi acesso completo ao servidor de backup, como eu começo? Né? O que eu faço? O que eu faço agora? Né? Porque quando está indisponível, né? O que acontece no dia a dia? Você tem falhas pontuais em aplicações do ambiente. Falha o Oracle, falha o database, falha lá um arquivo, uma máquina virtual, não é isso? Aí você acessa a tua ferramenta de backup e restaura pontualmente. Então, especialistas em restore, a gente tem muitos no mercado. Porque fazem restore pontual todo dia. Agora, quantas vezes, né, você precisa restaurar o servidor de backup? Não é? Que ele é um alvo de ataque. Porque os caras são inteligentes igualmente, né? Claro. Quem tá te atacando não é que é um moleque de 13 anos que agora conseguiu ter um computador e tá brincando lá até... Não, é como você falou mesmo, é uma indústria multibilionária já de Tem esses casos também, tá? A gente vai ver casos de scripts automatizados, que são mais simples, né? Que são os ataques mais simples, mas vai até os casos dos ataques mais complexos, né? Nos mais complexos, eles vão atrás da infraestrutura de armazenamento. Eles tentam indisponibilizar o backup como o primeiro serviço. Se ele conseguir disponibilizar o backup, a chance do ataque dele ser bem sucedido é muito maior. Né? Então é importante que os clientes tenham essa capacidade. Então, quem não consegue fazer sozinho, fazer em casa, a Commvault viu que muitos clientes tinham essa dificuldade e decidiu lançar essa oferta. Então o Clean Room é justamente isso. Uma oferta, né, como serviço para ajudar clientes existentes de Commvault, tá? Quem não é cliente da Commvault ainda precisa fazer esse passo antes, né? Vira cliente.
porque é um produto para funcionar na base, né? Mas o conceito é justamente a gente conseguir recuperar o ambiente de backup. Sim. Né? E a gente faz isso na nossa nuvem, no ambiente isolado. Né? Seguro. E aí o cliente começa a fazer os testes dele de recuperação. Né? Que demais. E aí, deixa eu te perguntar, porque assim, ele já tem que ser, o cliente já tem que ser cliente da Commvault. E aí, essa solução funciona em parceria com as outras soluções de segurança já da Commvault, né? Porque eu fico pensando, tá, o cara acessou sua empresa e roubou seus dados, pegou todos os seus dados. Você pode... Uma coisa é você falar, tá bom, dane-se, porque eu tenho de onde pegar ele de novo, só que às vezes pode ser dados sigilosos, que o cara pode utilizar também, né? Então... Não, justamente, é um assunto polêmico mesmo, né? Lembra que a gente comentou lá antes, durante e depois? Sim. Né? Então, aqui a gente está falando do depois. A gente está falando o seguinte, olha, você já teve um problema e precisa recuperar. Certo? Ele já conseguiu estragar e você vai recuperar. Né? A gente tem uma atuação que a gente pode fazer no durante, que tem a ver com identificar um ataque em andamento. Tá? Então, hoje acho que nem dá tempo de a gente explorar muito esse assunto, de repente a gente volta aqui para falar disso. Por favor. Né? Mas a gente consegue ajudar os clientes a colocar umas armadilhas aí na rede, né? Umas armadilhas na rede, para o atacante, né? De alguma forma tropeçar nessas armadilhas durante a execução do ataque. Né? Porque é comum a gente escutar casos que eles ficaram semanas. Né? A brecha acontece no começo do mês e o anúncio do ataque é no final do mês. O cara ficou o mês inteiro navegando dentro da rede, acessando. E aí ele pode ter pegado com informação confidencial e levado, extraviado informação confidencial. Para esse caso, que ele já levou a informação, o disaster recover, o clean room, a recuperação, o site DR... não ajuda em nada. Sim. Porque ele já entrou, já pegou e eventualmente já até saiu. Né? Então, nesses casos, a gente indica, vamos melhorar a detecção. Que legal. Para pegar o cara durante o ataque e evitar que ele estrague alguma coisa, mas se estragar a gente volta, ou que ele leve alguma informação embora. E como que funciona isso? Interessante isso, né? Então, o ataque ele leva muito tempo. Não é uma coisa que assim, apertei um botão, 1 segundo, acabou, epa, atacou, já era. Não, o cara acessa, ele fica dias, às vezes, dentro da sua empresa? Pode. É comum os casos, né, de ataques operados. Né? Então, assim, claro, tudo tem diversas escalas. Né? Sim. Esses mais sofisticados são operados por pessoas, não são automatizados. Né? Às vezes é uma pessoa, um grupo de pessoas que tem essa estratégia de invasão. Né? E aí ele compromete sistemas. Né? Compromete hoje, é bem comum o compromisso de credencial. Né? Então, eles obtêm, não é que todos os sistemas do cliente são vulneráveis, né? Basta um ser vulnerável. Já era. Porque a partir daquela entrada, ele obtém credenciais e dali para frente ele não está mais fazendo invasão, ele está fazendo login, porque ele está usando usuário e senha válido. Nossa. Porque ele já obteve a credencial, né? Já obteve a credencial daquele administrador, por exemplo. Dali para frente ele faz login nos outros sistemas e causa um estrago. Né? Então é importante também a proteção da base de credenciais, né? A gente tem como fazer, né? Uma base de credencial é muito conhecida, é o Active Directory da Microsoft, né? Agora chamado Entra ID lá na parte da nuvem. Então a gente também consegue fazer backup, restore granular desses componentes. A gente tem integração também com outras ferramentas aí de mercado que fazem gestão de senha. Né? Então é importantíssimo. Às vezes o cliente fez um investimento grande em gestão de senha, né? Para fechar o acesso às aplicações, controlar os usuários, controlar tudo isso na frente, com cofre de senha, uma ferramenta dessa. Só que ele tem que deixar a porta dos fundos aberta para o backup funcionar. Para o backup conseguir fazer o acesso ao banco de dados e ler a informação, ele tem que acessar tem ali. que ter permissão. Para ele fazer um restore e gravar, ele tem que ter permissão. Então, normalmente, o backup, como ferramenta, ele requer privilégios em todas as aplicações da empresa inteira. De tudo. Né? E normalmente esses usuários são usuários aí que ficam um pouco vulneráveis, porque você não consegue rotacionar essa senha. Porque ela está cadastrada no software, está configurada a senha lá. Né? Se você trocar a senha, você tem que trocar no software. Então é um processo complexo. Então a gente tem integração com essas ferramentas de mercado. Se eles trocam a senha na ferramenta, o backup já está automaticamente usando a senha nova. Inclusive tem senhas descartáveis, né, que podem ser utilizadas nesse conceito. Então o investimento em segurança e proteção ele tem que ser em várias camadas. Isso é demais. Nossa, mas isso mostra a importância do clean room, né? Porque é isso, da mesma forma, desde que inventaram a primeira espada, desde que uma pessoa pegou um graveto, um porrete no chão e deu na cabeça da outra, aí a outra pegou um pedaço de madeira e defendeu. Vem, alguém cria uma espada, um escudo maior, uma espada maior, um escudo maior, uma arma, uma defesa maior.
Então, assim, a gente sabe que agora, como a guerra se dá nesse mundo digital, a gente sabe que as pessoas serão atacadas, as empresas serão atacadas. Então, a importância de que, se tudo deu errado, cara... Tem que ter uma possibilidade. Pelo menos você não perde sua empresa, né? E até outra coisa, né? A gente vê bastante clientes aí com, né, ambientes em nuvem já 100%, né? A gente oferece proteção em nuvem também, a gente recomenda que seja feito. Os mesmos conceitos, né, do on-prem se aplica na nuvem, né? E teve um caso recente que aconteceu com a nuvem até do Google, até saiu na mídia, né? Onde por um problema, né? Depois veio a se descobrir que era um problema, não era um ataque, a subscrição completa do cliente ela foi apagada. Nossa. Não foi um usuário, não foi uma máquina, não foi um armazenamento. A conta dele na nuvem foi removida. Então, com isso, ele perdeu o site, perdeu o primário, perdeu o secundário, perdeu os backups, perdeu a réplica. Tudo que ele tinha na nuvem. Que não foi um componente que falhou. Foi a subscrição dele junto à nuvem, que por um problema naquela nuvem, foi deletada a subscrição. Uau. Então, quando a gente diz da importância de você ter essa cópia externa, né? Muita gente na nuvem faz a cópia externa da região 1 na região 2. Sim. Maravilha, já é um belo nível de proteção, né? Porque, inclusive, é lá que você vai restaurar, né? O dado daquela nuvem você vai restaurar de volta naquela nuvem, né? Mas esse caso em específico, né, salta aos olhos aí, porque esse caso foi um bug, mas e se fosse um ataque que comprometesse a subscrição completa do cliente? Vai tudo embora, vai o usuário, vai senha, vai o dado, vai a produção, vai o backup, né? Nossa. Então, se você tem esse dado isolado, né, e aí onde a gente consegue oferecer o air gap, certo? Esse dado está isolado, você restabelece a sua subscrição junto ao provedor e aí traz de volta o dado para ser aplicado lá, porque é lá que ele tem que voltar. Mas é legal guardar ele fora. Então, esse é um caso prático aí de... E deixa eu te perguntar, a Commvault, ela deve ser alvo, como qualquer empresa, também é alvo de cybercriminosos que ficam tentando atacar vocês o tempo inteiro. E óbvio que eu imagino que vocês apliquem com vocês mesmos as soluções que vocês têm. Isso serve como pesquisa ou vocês também têm vocês têm um grupo de hackers que ficam atacando vocês para criar coisas novas? Como que isso surge? Como que é a criação de uma solução nova? É bem comum aí no mercado de segurança o Red Team e Blue Team, né? O time de defesa, o time de ataque. Então a gente vê as empresas se reestruturando, né? E preparando esses times aí. Tanto é que nas reuniões que a gente tem participado, né, que historicamente eram apenas com o grupo de TI, de infraestrutura, hoje já tem pessoal de segurança nessas reuniões, né? Fazendo perguntas, né? Entendendo como é que aquela nova solução, como é que ela se comunica, que tipo de vulnerabilidade ela pode trazer, né? Então, segurança está participando mais, né, dos projetos de infraestrutura e isso é ótimo, né? Isso vai elevar o nível com as empresas. E a gente gosta dessa história, né, que o nosso portfólio está expandindo nessa linha, né? Com a questão de detecção, as armadilhas que eu falei, não tem absolutamente nada a ver com backup e recuperação, né? Tem a ver com detecção e segurança. Sim. Né? E a Commvault comprou mais uma empresa também agora, chamada Appranix, né? Foi anunciado 2-3 meses atrás, que faz o quê? Discovery de aplicações em nuvem. Porque o backup das aplicações em nuvem, a gente já faz há muitos anos. Backup e restore, né? Só que chega uma hora na ferramenta, a gente conecta, né? E fala com o senhor cliente, qual máquina aqui que eu tenho que backup fazer a proteção? Ele não sabe quem se relaciona com quem. Isso é o pessoal da aplicação que sabe. Então, a gente viu que tinha um gap aí. Que máquina que eu protejo? Como é que eu volto? Qual a sequência? Né? Então, o que a Appranix faz é justamente isso. A gente conseguir fazer esse mapa. Quem fala com quem, essas aplicações, qual a importância, né? Para ajudar na proteção. Então a Commvault está expandindo bastante aí o portfólio nessa linha. Que demais, que demais. E essa solução do Clean Room, ele pode atender empresas de todos os tamanhos ou não? Porque a gente sempre pensa, maravilha, isso é só para Ford, para Coca-Cola, para BMW. Ou não, ela é bem escalável? Não, assim, ela é bem escalável, ela pode começar bem pequeno, são 100 terabytes o volume mínimo, né? Então alguns clientes vão ficar abaixo dessa média aí, talvez não conseguem fazer de um outro formato, né? Mas a partir de 100 terabytes aí, que é a licença mínima do Clean Room, a gente já consegue trabalhar os projetos. E o limite para cima não tem muito limite. Ah, que legal. E quando a empresa resolveu, gostei, o Luiz me convenceu, preciso do Clean Room.
Cara, quais são os principais desafios, dificuldades, as coisas mais comuns que você encontra nesse primeiro momento, assim, esse primeiro processo para implementar o Clean Room? Não, é justamente esse mapa aí das aplicações, né? O que eu preciso proteger? Será que é tudo que vai ter que ir para o Clean Room? Ou será que já faz sentido a gente fazer uma priorização nas aplicações e começar com as mais críticas, né? As menos críticas, fazer esse mapa, esse inventário, né? Porque tem até a sequência de recuperação, né? Frente à criticidade do negócio, né? De repente o servidor de impressora pode esperar um pouquinho mais para voltar, né? O servidor que atende cliente, já tem que voltar antes, né? Sim. Então, as empresas às vezes têm dificuldade nesse mapa. Quem é, o que, como é que eu faço a sequência para implementação. Né? Para desenhar o que vai. Eu tenho uma sala, o que eu vou pôr dentro dela, né? É tipo isso. Poxa, que legal, que legal. Isso aqui é bem legal. Quais são os benefícios? Bom, eu sei, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou grifar aqui. Qual a diferença? Quais são os benefícios de usar o Clean Room baseado em nuvem, diferente de baseado on-premise, né, no local? Não, então, é importantíssimo. Né? O fato de ser em nuvem, né, traz os benefícios justamente da nuvem. Né? Então, a escalabilidade, você precisa de infraestrutura para agora, você tem, né? Quando você está no on-premises, você tem que comprar, receber, entregar, instalar, né? Então a nuvem ela traz essa agilidade aí do agora. Eu quero agora, tem, né? Infraestrutura. E o segundo ponto é que você consegue começar do zero sempre. Né? Você começa do zero sempre, a infraestrutura, e garante lá que ela tá livre de problemas. Né? Isso é ótimo. Até porque o on-premise, a gente fala sobre disaster recovery e tudo mais, é muito mais inseguro do que, a não ser que você tenha uma sala fortificada. Porque tem gente ainda que tem medo, né? Ou não, tem cada vez menos. Aquela pessoa que guarda dinheiro embaixo do colchão. Tem e tá todo mundo certo, tá? Tem gente que tá indo pra nuvem, tem gente que tá voltando da nuvem. Não tem ninguém indo pro lugar errado aí, né? Cada empresa, cada indústria, cada ambiente vai ter o seu melhor caso, né? Então, tanto é que essa saída, né, de volta da nuvem para o on-premise já tem até nome, né? Chama repatriação de workloads. Quando o negócio tem nome é porque tem, né, volume, tem consistência. Né? Então, existem vários projetos de repatriação de workload. Ambientes que foram para a nuvem, mas por diversas razões estão voltando para o on-premise. Tá? Existem inúmeras razões aí, algumas delas voltadas a custo, né, de trazer de volta para o ambiente on-premises um ambiente que já tinha ido. Mas isso é por quê? Por exemplo, para a nuvem. Que ele foi errado, não fez uma programação? É a mesma coisa, né? Isso aqui para São Paulo é um bom exemplo, né? Ou até qualquer grande cidade no país. Né? Dá para vender o carro e ficar de Uber? Né? Depende de onde você trabalha e mora, né? Sim. Depende de onde você mora e onde você trabalha, dá. Mas não é a mesma resposta para todo mundo, né? Quem mora em Campinas e trabalha em São Paulo, provavelmente vai falar não tem como. Né? Não tem como. Agora, quem mora aqui na região central, vai do falar, lado do trabalho, não só tem como já fiz. Já estou assim há anos, né? Então, de novo, tá certo ou tá errado, né? Cada caso vai ter o seu melhor desenho, né? Desenho técnico. Aí o papel de TI, tomar essa decisão, se é on-premise, se é nuvem, né? Se está indo, se está voltando. E o que a gente oferece como plataforma, né? A Commvault, por ser agnóstico, né? Um software agnóstico de proteção de dados, não importa se você está on-premises ou nuvem, você sempre mantém o controle dos seus dados. Isso é legal. Cópia primária, cópia secundária, aonde vai ficar, por quanto tempo, air gap. Né? Então você, a empresa como gestor dos dados, define o que está on-premises, backup on-premises, com air gap na nuvem. O que está na nuvem, cópia na nuvem, air gap na outra nuvem. Você constrói tudo isso. Né? Ao passo que se você acabar usando as ferramentas que a nuvem te oferece de proteção de dados, você fica amarrado lá. Você precisa sair, você não consegue. Você precisa trocar de nuvem, você não consegue. Né? Esse caso que eu acabei de mencionar do tenant, né? Você teve um impacto no seu tenant. Vai estar impactado tudo, inclusive a ferramenta de backup, se você está consumindo o serviço nativo da nuvem. Né? Caramba. O que é o tenant? O tenant é a subscrição do cliente dentro da nuvem. Né? Tá. É o cadastro dele na nuvem. Né? É a base de tudo. É o contrato, vamos dizer assim. Né? Eu tenho contrato com uma nuvem, aí as nuvens chamam de tenant, né? Chamam de subscrição, chamam de ID, tem vários nomes aí para isso, mas é o teu ponto de contato com a nuvem. Né?
Sim. Que caiu isso aí já. Se isso aí, né, assim, foi sincero contigo, a primeira vez que eu escutei de um caso de comprometimento nesse nível do Tenant. Normalmente os comprometimentos são de algum usuário, né? O cara obteve a senha de um usuário e esse usuário fez um estrago em um ou outro componente, né? Mas Tenant, pô, escutamos a primeira vez... Tipo, apagou a empresa, a existência da empresa. Apagou a empresa. Imagina o pânico. E o cara fala, não tinha o clean room. E agora? Pra onde é que eu vou? Que absurdo. E aí, por exemplo, tem o clean room lá e vocês fazem os testes, tá treinando o pênalti. Cara, vocês fizeram um teste no backup do cara e fala assim, isso aqui tá completamente infectado. Ferrou. E aí, o que faz? Ferrou. Se já tá, já foi. Entendeu? Se já tá. Qual que é a vantagem? A gente tá descobrindo antes dele precisar. Não vai descobrir no dia. Então, arruma, entendeu? Olha, fizemos aqui o teste, olha o que deu no teste aqui, ó. Desse jeito que tá, vai demorar tanto tempo para voltar, tudo bem? Tudo bem esse tempo? Tá tudo bem. Não, precisa melhorar? Então como é que melhora? Aí a gente entra no detalhe de como é que melhora. E aí, vamos lá, não faço ideia. Vocês pegaram, montaram, fizeram backup, ela passou. E aí, vocês podem achar o que lá? Um monte de ransomware, um monte de vírus. O que acha, assim, de falar, tá estragado, funciona, não funciona? Achar, quando a gente roda lá o processo de scan, ele vai achar... a gente olha, tem uma série de metodologias que a gente usa, né? Para fazer essa avaliação de anomalia. Né? Então, uma delas é uma parceria com antivírus lá que a gente usa. Então, pode ser que ele ache algum malware lá dentro, né? Pode ser que ele ache arquivos encriptados, né? Pode ser que ele ache arquivos que tem uma característica, né? Onde, por exemplo, a extensão é uma, só que o conteúdo é outro. Né? Isso aí chama MIME Type Mismatch. Né? A extensão é uma e o conteúdo é outro. Por exemplo, você olha lá, é um TXT, mas não é um EZ que está lá dentro. Né? Essas coisas estão... A gente pega algumas dessas coisas lá no backup, mas não é o melhor lugar para você ver. Esse tipo de coisa você tem que ver no produtivo, né? Então, os antivírus de produção, tudo que está no online, é ali onde você tem que olhar para essas coisas, né? Porque no backup, se você encontrar um negócio desse no backup, já é tarde demais. Né? Então, apesar de existir ferramentas de scan em backup, né? É quase que ultrapassado já essa tecnologia. Porque tem outra coisa que mudou, né? A velocidade dos ataques, né? Os atacantes também melhoraram, né, o formato, né? Então, antes ele ia atacar um ambiente, né? Eles encriptavam o arquivo inteiro. Eles gastavam horas lá para estragar o arquivo, né? Para encriptar o arquivo. O que eles descobriram? Ele não precisa estragar o arquivo inteiro. Se ele estragar o comecinho, o meio e o fim, não vai funcionar. Você vai abrir, não abre. Vai subir a VM, não liga. Vai subir o banco, não sobe. Né? Por quê? Tem pedacinhos corrompidos do arquivo. Então, o que eles fizeram com isso? Né? Velocidade. Então, agora o que levava 4 horas para estragar, eles estragam em 4 minutos. Caramba. Né? Pela eficiência. Então, o que você precisa ter? Metodologia de recuperação rápida. Recuperação massiva. Né? Aí entra snapshot, aí entra outras coisas que podem ser aí que a gente consegue fazer também em integração. Né? Snapshot, gestão de história de primário, né? Cara, isso é muito legal, né? Pensar que... Legal, é terrível, né? É assustador. É assustador. A gente conversou... Não sei se vocês viram, vocês são curiosos aí, na Netflix tem uma série nova chamada Ashley Madison, que era o caso de um site norte-americano, que aí a ideia é para pessoas casadas... É tipo um Tinder, você vai para pessoas casadas, né? O pessoal quer trair, só que tá casado, e então eles prometiam sigilo 100%. E aí o que aconteceu? A galera começou a acreditar, e o cara o presidente da empresa, eu dando spoiler da série, mas vai ver que é legal. O presidente ia lá, dava entrevista em todos os canais dos Estados Unidos, falou, não, é seguro, é muito seguro, é muito seguro. E aí os caras falavam, mas a empresa nunca investiu em segurança pro site. E aí... Todo mundo, os caras chegaram a ter 70 milhões de inscritos. Olha só. E aí, o que as pessoas colocam lá? O cara entra no sigilo, né? Acha que tá no sigilo, e põe lá as preferências dele e tal, não sei o que, um monte de coisa assim. Resumo da ópera. Atacaram o site. E aí os caras começaram a falar, a gente tem todas as informações de todos os clientes. Ou vocês tiram o site do ar,
ou a gente vai divulgar. Os caras entraram em pânico, chamaram gente da Rússia, da Polônia para tentar achar, os caras não conseguiram descobrir, divulgaram os dados. E aí, o que aconteceu? Um monte de gente se suicidou, um monte de gente perdeu emprego, e aí tiveram escândalos de políticos que tiveram... Catástrofe. É uma catástrofe. E aí é isso, né? A gente tem que fazer invenção da prevenção, né? Porque esse é o ponto, né? E você tem que saber o tipo de dado que você tem lá, né? Exatamente. Ter esse mapa de risco, né? Que tipo de dado que tem, formato de proteção, como é que eu consigo detectar esses ataques, né? E na eventualidade de precisar de uma recuperação, você ter um formato para recuperar. Tá vendo aí, ó? Se tivessem contratado a Convolt, não tinha acontecido isso. Gente, que absurdo. E aí eu vou te perguntar, tá bom. Quais são as práticas que vocês recomendam para recuperação após um ataque? O cara descobriu, fui atacado. O que eu faço? Primeira coisa que o cara faz. Corre pro chat GPT, né? Fui atacado e agora, né? Vê lá, tipo isso. Vê lá o que volta, né? Não, mas existe um instituto, né, norte-americano chamado NIST, né? Que ele organiza uma série de questões de várias disciplinas. Uma delas é tecnologia e eles têm um relatório lá de resposta a cyberataques. Né? Então a gente sugere que siga essa recomendação. Ele tem lá 6, 7 passos que tem que ser observados em relação a isso. Né? E um dos... A gente tem até um paper disso, depois de repente a gente põe no link aí para mandar para o pessoal, que é bem interessante. Ou procure a gente aí depois, quem quiser saber mais detalhes. Que, por exemplo, esse negócio sai de TI. Qual que vai ser o teu plano de comunicação para o mercado? Tem que pessoal de marketing, pessoal de comunicação. Como é que você vai anunciar para o mercado que você sofreu um ataque? Você vai comunicar a polícia ou não vai comunicar a polícia? A gente teve casos de clientes, comunicaram a polícia e o que aconteceu como resposta da investigação? Foram impedidos de entrar no próprio data center, porque estava sob investigação criminal. Então, eles não conseguiam acessar o próprio site para recuperar, porque a polícia estava envolvida, né, no assunto. Então, isso aí tem que ser tudo definido antes. Né? Quem vai acionar, como vai acionar, qual é o plano de comunicação, enquanto o TI cuida de recuperar, de fazer o disaster recovery, o cyber recovery, mas tem que envolver, né, marketing, comunicação a clientes. Então, a gente tem um documento onde a gente diz quem mais, né? Quem mais aí, além do People, Process e Technology, né? Tem que estar envolvido, por exemplo, num ataque. Uau! Isso é muito legal, né? Porque, de fato, vira... É isso. Como que a Convolt, ela lida com essa análise forense? Porque vira uma cena de crime, né? Inclusive, nessa série, é bem legal, é interessante, porque fala sobre isso. Eles não queriam chamar a polícia para não divulgar, só que daí a polícia descobriu, e aí entrou polícia, e aí não podia mais mexer, e aí um bloqueava um negócio, bloqueava... Como que lida com isso? Aí o que a gente propõe aqui como empresa é a capacidade de recuperação. Né? A gente não vai a fundo no que aconteceu, por que aconteceu. O cliente tem que buscar, rápido, né? Tem que buscar os especialistas aí para fazer essa questão do forense, né? Mas a gente tem como disponibilizar o dado para o forense analisar, a gente tem como fazer a recuperação no outro site para análise, né? Esse é outro ponto importante, né? Eu preciso restaurar, eu vou restaurar em cima do que eu da produtivo, ou eu vou deixar o pessoal olhar para ver o que aconteceu? É uma decisão que tem que ser tomada também já no plano, né? Não, eu vou restaurar em cima do produtivo, então esquece qualquer tipo de análise. Porque se for restaurar na hora alternativa, então qual é a hora alternativa? Já existe disponível? Você precisa contratar. Né? O destino de uma recuperação no evento de desastre. Então, tudo isso é parte do plano de cyber recovery. Né? Nossa, que legal. É um componente adicional ao plano de disaster recovery. Muitas empresas já têm um plano de disaster recovery, né? Porque ele já sabe site 1, já sabe o site 2, já tem replicação. Né? Mas tem uma diferença fundamental entre disaster recovery e cyber recovery. Né? No disaster recovery, você não tem nenhuma dúvida em relação ao dado ou ao conteúdo. O que falhou no disaster recovery foi o site, foi o link, foi a rede, foi a energia, né? Foi o acesso ao data center, tem uma greve e ninguém pôde entrar. Né? Foram falhas físicas em relação ao site primário e você chaveia para o site secundário, mas não existe nenhuma dúvida em relação ao conteúdo. Já no ataque ransomware é o contrário. Você não sabe se o conteúdo está bom. Nossa, que desespero. Né? Então, como é que você tem essa cópia isolada, que você vai pegar um conteúdo da versão anterior, né? Garantiu que ninguém acessou, usar de repente um clean room para você fazer essa validação. Né? Então, o Cyber Recovery ele traz esse componente aí, né? O dado
está sob suspeita. Caramba, teve um crime, né? A diferença é que teve um crime. Que demais, que demais. Isso que eu quero saber também. Gente, tem tanta pergunta que eu adoro. E às vezes a gente vai batendo papo, já vai respondendo umas coisas e eu tenho que falar, não, isso aqui ele já falou. Não volto nisso. Tem algum caso que você pode citar que utilizaram o Clean Room ou que se tivessem utilizado não estariam lascados como ficaram? Como que tá então, isso de cases assim? Eu acho que é qualquer cliente que não tem resposta, né? Pro quanto tempo leva recuperar um ambiente de backup, esse cliente se beneficiaria aí por exemplo, do Clean Room, porque a gente vai ajudar ele com essa resposta. Né? Que legal. Quanto tempo leva? Nós vamos te mostrar. Né? Você vai fazer, é diferente, né? Você vai fazer algumas vezes ao ano. O Clean Room é um serviço recorrente, né? A ideia é que seja feito algumas vezes ao ano esse teste de recuperação, né? Para medir tempo, para medir eficiência, conhecimento da equipe, né? Para numa eventual necessidade, você não está fazendo aquilo pela primeira vez. Uhum. E isso é legal, né? Porque às vezes a gente pensa assim, tem uma solução que é importante para o setor da medicina, para hospitais. Não, isso aqui é para o setor bancário. Isso aqui é para lojas digitais. E não, né? O Clean Room você tem uma empresa que está na internet, você tem conexão, você precisa, né? Exatamente. Vale para todos, para todas as indústrias. Né? Claro que alguns são mais ou menos dependentes de sistemas, né? De tecnologia. Né? Uns vão ter uma gama menor de sistemas, ou seja, é mais fácil. Outros já tem. Pega a indústria financeira, por exemplo, tem um monte de sistema interrelacionados. Né? É um pouco mais complexo em algumas indústrias. Mas sim, vale para todos. E aí eu te perguntar, como a Commvault que pensa a segurança, né? E você já falou um pouco mais que hoje em dia tem mais ataque porque as possibilidades de ataques aumentaram, né? A gente fala de IoT, já fala isso há anos, né? Internet das coisas. Tem alguma tecnologia que vem surgindo que traz alguma preocupação, assim, tipo, putz, isso aqui vai ser muita abertura ou não? Como que tá esse novo momento de inteligência artificial, de óculos, de mudanças? Como que vocês olham isso? Fica mais difícil de proteger? Fica, com certeza fica. Né? Como você comentou, é uma guerra aí, né? É uma guerra entre os atacantes aí e quem está do lado da defesa. Né? Então, inteligência artificial está sendo sim usado para os ataques, né? Mas também é usado para a defesa. Né? Então, a gente tem implementado dentro da nossa tecnologia uma série de usos ou aplicações aí de inteligência artificial, né? Hoje mais voltados até para o lado de administração. Né? Então você fazer as coisas de uma forma mais simples, mais rápido, mais integrado, né? Usando inteligência artificial. Né? Então você consegue, por exemplo, né, perguntar lá para a documentação, né? Em vez de olhar na documentação como é que faz o negócio, como é que eu executo essa determinada atividade. Né? E já vem uma resposta muito mais facilitada de como é que como faz aquilo. Né? Então diminui o erro, aumenta a velocidade. Né? Isso é bem legal. E aí, e as redes sociais, né? Porque a gente fala muito sobre internet. Às vezes, até a pessoa que está trabalhando no dia a dia no escritório, e aí você fala, crime digital e tal, mas o que a pessoa usa, e ela ainda, às vezes, ela nem percebe que, na verdade, a gente está falando sobre o acesso que ela tem no sistema da empresa, né? Mas, às vezes, no mesmo computador, ela está acessando rede social. Isso traz algum tipo de risco no uso corporativo, do ponto de vista de segurança, ou não? As redes sociais são muito... Traz sim, porque foi outra coisa que aconteceu também com o movimento, né, do home office que aconteceu forçosamente na pandemia. Né? O movimento de home office ele tinha uma velocidade, né? Com a pandemia ele foi acelerado, né? E muita gente fez isso de forma atropelada. Né? Então não está usando as proteções do endpoint, né, que é esse dispositivo do usuário aí na ponta. Né? Então a Commvault tem capacidade de fazer, por exemplo, o backup desse endpoint, né? Mas a gente para por aí. Né? Existem outras soluções no mercado que precisam ser colocadas que complementam a segurança no endpoint, porque muita coisa errada entra pelo endpoint. Né? Para um usuário que às vezes está numa VPN, está num Wi-Fi público, né? Está num restaurante do shopping, pega um Wi-Fi qualquer, sem a devida proteção naquele endpoint, ele pode expor as senhas dele, as credenciais dele de acesso à empresa. Né? E ele não está fazendo nada supostamente errado. Ele pegou um Wi-Fi e fez o login no sistema da empresa. Só que aquele Wi-Fi
Estava infectado. Estava infectado, está sendo monitorado. O que acontece nesse momento? Ele acabou de entregar o usuário e senha dele para quem estava olhando para aquele Wi-Fi. Por quê? Uma deficiência de segurança no endpoint. Deveria ter lá uma criptografia, uma VPN, um acesso. Existe em ferramental para esse controle. Né? Mas aí pegou a credencial, pronto. É tudo que ele queria para começar a invasão. A invasão. E aí quando a gente fala isso, na prática, como que está acontecendo isso? Tipo assim, eu infectei o Wi-Fi do café da esquina. Então, todas as máquinas que conectarem lá, eu vejo tudo que acontecer nela? É tipo isso? Existem ataques nessa linha, né? Ele entrega um Wi-Fi, e recebe toda a conexão e passa para frente. Então, às vezes, o usuário não fica nem sabendo que, né? O usuário não fica nem sabendo que ele está sendo man in the middle aí, né? Que tem uma pessoa no meio olhando tudo que ele está escrevendo, né? Então o cara entrou num site do banco, digitou lá... Botou seu usuário e senha, logou no banco, às vezes até funciona, tudo bem, só que... Isso aqui ele tá vendo. Aquela sessão foi registrada por um atacante, por exemplo. Caramba, e aí é isso, então aí as determinações corporativas das empresas quanto ao uso de conectividade Wi-Fi externa, né? Você vai usar qualquer um, você vai implementar o seu próprio, vai pôr as políticas de segurança adequadas, né? Vou fazer uma pergunta aqui que talvez seja uma doideira, mas é uma pergunta. A gente sabe que o Wi-Fi pode ser infectado, né? E quando a gente fala de 4G, 5G, aí não? É completamente segura essa conexão? Aí já muda, aí já é bem mais difícil de ter um ataque desse porte, né? Uhum. Aí eles começam a fazer ataque, por exemplo, em termos de protocolo, né? É o chamado DNS spoofing, né? IP spoofing. Então, apesar de você estar conectado numa rede segura, que você vai consultar o nome de um website, essa consulta vai para o lugar errado. Né? Isso. Essa consulta vai para o lugar errado. E aí é independente da rede da segurança da rede da operadora, né? Então, o pessoal é criativo aí na questão de, né, achar possibilidades. Né? Achar as possibilidades, é isso aí. Caramba, isso é muito doido, gente. E agora com óculos e todas as coisas, vai ser cada vez mais difícil. Olha, eu queria dar os parabéns para vocês que trabalham com segurança digital, porque, pelo amor de Deus, gente. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui é legal. Qual que é o papel da educação e do treinamento em segurança cibernética na prevenção de comportamentos inseguros? Porque a gente sabe que ainda é comportamento inseguro. Esse exemplo que a gente acabou de falar aqui, né? Conectar um Wi-Fi qualquer e fazer acesso às aplicações é um exemplo de comportamento indevido do usuário. Ele deveria ter feito pelo procedimento recomendado pela empresa, não usar um Wi-Fi qualquer. Né? E esse ainda é um parte maiores... do treinamento, né? E esse ainda é um não clicar em qualquer coisa, é isso. Recebeu por e-mail, não clica, não é isso? Não clique no WhatsApp em qualquer link, porque está vindo por qualquer lado, né? Não é só mais um e-mail corporativo, né? Vem do lado do pessoal, vem do lado, né, das ferramentas de comunicação particulares, né? E aí Os ataques vêm de todo lado. Então, treinamento ao usuário é importantíssimo, que as empresas investam em treinamento, tenha lá o pessoal de segurança, né? A política de segurança. Tudo tem que ser feito, né? Quanto mais você fizer, mais difícil do cara invadir, né? Quanto menos você fizer, mais fácil do cara. Então o cara tá lá no computador da empresa e aí ele tá lá no Outlook com o e-mail da empresa dele. Ele fala, não, aqui eu não clico em nenhum link desconhecido. Aí ele vai lá, abre uma aba no Chrome, entra no Gmail dele e coloca... Ali ele clica, tá no mesmo computador. E aí já era. Aí começa. E aí entra na empresa. Gente, é muito doido, né? É muito doido. E aí, do ponto de vista da Commvault, quais são as expectativas para o futuro da segurança cibernética? Nesse meio ambiente cada vez mais inseguro. O que vocês veem para o futuro? É isso, é essa junção entre né, um processo contínuo entre o pessoal de proteção, né, de infraestrutura normal, de data center, né, vamos dizer assim, e o pessoal de segurança, né? Então isso tem que ser um ciclo, né, retroalimentado aí desses dois profissionais, né? Um colocando as barreiras de defesa, né? E o outro possibilitando as recuperações nos diversos cenários aí que a empresa quer se proteger, né? Com as cópias, com tudo isso, né? Mas esses times trabalhando em conjunto, né? É isso que a Commvault entende como um bom caminho, né? E os investimentos no portfólio estão sendo nessa linha, né? Com a aquisição da empresa lá que faz as armadilhas, com a aquisição da outra empresa agora que faz o mapa de aplicações, né? Mapa e discovery de aplicações em nuvem, tudo para ajudar o cliente a ter uma visão completa, né? Antes, durante e depois
de um ataque. Que legal. Gente, Luiz Piscinati veio aqui, mostrou o que está acontecendo no mundo digital, essa realidade. Legal que você explicou, cara, que a proteção tem o antes, o durante e o depois, e trouxe aqui o Clean Room para falar, cara, se tudo deu errado, você ainda calma, ainda tem para onde fugir. É isso aí. Luiz, deixa uma mensagem final pro nosso público, fala mais alguma coisa que você quer falar, que a gente não conversou, e o microfone é seu. Não, obrigado. Alberto, a mensagem é o seguinte, pessoal, testem, né? Façam a prova de recuperação do ambiente de armazenamento, né? Definam os cenários de teste, definam os cenários de falha e façam a prova, né? Não deixe para cobrar o pênalti na final do campeonato, né? Uhum. Testa antes, valida, né? Porque dali vão surgir o plano de ação, né? Dali você pode concluir que seu teste está legal, o que você tem implementado está funcional, né? Ou você pode começar a encontrar uns gaps. Pô, esse tempo aqui não está legal, ou se acontecer isso aqui, eu preciso contratar um outro serviço que hoje eu tô descoberto, né? Então só quem vai dizer isso é a execução desse teste aí, e podem contar com a nossa ajuda da Convolt aí para apoiar vocês com isso. Isso é que é mais legal. Se você não sabe para onde ir, tá desesperado, entre em contato com a Convolt, que eles te pegam na mão e falam, vem por aqui, amigo, vem ficar seguro na internet. Luiz, muito obrigado pela sua presença, pelo esse bate-papo, e volte mais vezes, sempre que tiver novidade aí com a Convolt. Conte comigo. Valeu. Obrigado. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Ó, você viu, você pegar essas dicas que o Luiz passou hoje, você vai ficar seguro. Você não tá fazendo nada. Sinto muito, mas você vai ter uma surpresa a qualquer momento. Então, se liga, entre em contato com a Convolt. QR Code? Falei lá no começo, vou falar aqui no fim de novo, óbvio. Tá desesperado? Calma, aparece o QR Code aqui a ponta. Então, clica no link abaixo. Você vai para uma landing page e aí você pode entrar em contato com a gente, com a ScanSource. A gente vai te direcionar para que você tenha todas as soluções da Convolt. E é isso, o Scancast vai ficando por aqui. Eu sou Alberto Viçoso e a gente se vê no próximo Scancast. Valeu.